hoje nós vamos dar continuidade a essa sequência de aprendizados para se colocar ordem na rotina da sua casa e na relação com o seu filho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre limites. Como ensinar limites para uma criança? Gente, limites são extremamente importantes porque eles têm como efeito a segurança. O seu filho, a criança, ela se sente segura quando é colocado limites. Vamos dar um exemplo para nós, adultos. Quando nós estamos andando de carro e temos as sinalizações servem para nos dar segurança. Pare, sinal vermelho. Por quê? Porque provavelmente tem um outro carro passando ali. Então, se você ultrapassar esse limite, esse aviso, provavelmente você vai sofrer um acidente. Isso vai ser prejudicial para você. Então, os limites, eles são colocados para a questão de segurança e ordem dentro de um coletivo. Por exemplo, nesse caso, né, do trânsito, sem as sinalizações, o caos reinaria. Com as sinalizações, existe a ordem. A mesma coisa dentro de casa, os limites, eles vão colocar ordem dentro da sua casa. E como ensinar esses limites? No dia a dia, geralmente as crianças, elas são muito exploradoras. Elas não nascem com um limite definido. Tudo para elas, elas acham que podem fazer. Elas podem pegar nas tomadas, elas podem rabiscar aonde elas quiserem. Então, os limites, eles são ensinados. Um exemplo de se ensinar limites é quando uma criança ela gosta de pintar. Ela é uma artista por natureza. Ela gosta de pintar e ela acaba pintando várias áreas da casa. E aí isso incomoda os adultos. Se incomoda os adultos, está em caos, porque os adultos são as autoridades da casa, são os responsáveis pela casa. Então, como é que se coloca limites nesse caso? Você delimita a área onde essa criança pode explorar esse dom. Olha, filho, né, você pode pintar, você pinta muito bem. Só que na nossa casa as pinturas acontecem aqui. Então você delimita um espaço, pode ser uma parede, se ele gostar de paredes, né? Você pode colocar uma parede do quarto dele, ou então você pode colar uma cartolina na parede e dizer que aquele é o espaço em que ele vai expressar o dom de artista dele. Você coloca várias cartolinas e ele pode pintar dentro daquele espaço. Caso ele ultrapasse esse espaço, ultrapasse o limite, você vai para aquilo que eu ensinei no vídeo passado, que é a causa e consequência. Ele está desrespeitando os limites, ou seja, ele está provocando caos. É aquele exemplo do dia a dia nosso de adultos que eu dei. Se você ultrapassa o limite de uma sinalização, você sofre o quê? Causa e consequência. Você é multado. Por quê? Porque você está provocando caos quando você ultrapassa os limites. Então, quando o seu filho ele ultrapassar o limite que você determinou, que é esse o espaço dele expressar a arte dele, dele pintar, e ele começar a pintar a casa, outros locais, você retira os pincéis dele e explica: olha, você ultrapassou o limite. Na nossa casa existe uma regra. A regra é que se pinte, e você explica em detalhes, tá? Isso é importante. A regra é que se pinte ali e você ultrapassou esse limite mesmo sabendo, então você vai ficar um tempinho sem os pincéis. Se forem crianças pequenas, você pode deixar ali meia hora, um tempinho, meia hora, uma hora, e ela fica brincando de outra coisa. É importante deixar claro que a criança não vai ficar sem brincar,
ela vai ter acesso a todos os outros brinquedos. Você não vai falar com raiva, então ela vai entender que você não está deixando de amá-la porque ela errou. É muito claro que você esteja calma, é importante que você esteja calma no momento em que você for aplicar a consequência, porque a consequência vai ser diretamente proporcional à ação. Pintou em um local que não é para ser pintado, fica sem os pincéis. E é somente isso, ela pode brincar de qualquer outra coisa, de bola, de boneca, de qualquer outra coisa. E você vai continuar conversando e falando com ela normalmente. Ela só não vai ter acesso aos pincéis. Depois de um determinado tempo, você devolve os pincéis e explica: olha, estou lhe devolvendo os pincéis porque eu acredito que você aprendeu. Pronto. E aí você, se ele fizer novamente, se a criança fizer novamente, você aumenta o tempo em que ele fica sem os pincéis. Se antes ele estava sem ficar com os pincéis por meia hora, agora ele fica 1 hora, depois 2 horas. Em um determinado momento, ele vai entender que se ele ultrapassar os limites, ele vai praticamente ficar sem conseguir mais brincar com aquilo. Outro exemplo do dia a dia são crianças que gostam, por exemplo, de pular no sofá, na cama, e os adultos não permitem, né? Não é um local adequado. E aí, o que eu sugiro é que você elabore um local próprio para isso. Você pode montar uma caixinha onde tenha cordas, onde tenha elástico, que ele possa pregar em algum local específico da casa, onde ele possa exercer essa brincadeira de ficar pulando. E aí você explica para ele, se você quiser pular, se você quiser brincar de pular, eu preparei um local específico para isso. Esse local é aqui. Neste local você pega os seus brinquedos, uma corda de pular, um elástico, algo relacionado a isso, e você pode pular quanto você quiser aqui. Aqui ninguém vai falar nada. Fora desse local não pode. A nossa casa não é para pular fora desse local. E aí você explicou a regra, o limite está dado. Se ele voltar a pular no sofá, ele fica sem acesso ao sofá. E se o sofá tiver acesso à TV, geralmente, né, em muitas casas, o sofá fica com a TV, ele senta no chão. Ou então ele vai para outro local. Mas ele não pode ter acesso, tocar o sofá por algum tempo. Ele perdeu acesso ao sofá. Entende? Então, quando o limite é ultrapassado, você vai para a causa e consequência. Outro exemplo é de crianças que gostam de gritar, que gostam de elevar a voz. E uma casa é um ambiente coletivo. São muitas pessoas que moram em uma casa. Uma pessoa gritando acaba provocando caos, né? Desordem, porque acaba irritando todos que estão ao redor. Então, você vai colocar um local onde ele possa expressar a raiva dele ou expressar o entusiasmo dele. Filho, se você quiser gritar, eu percebi que você tem de vez em quando você tem vontade de elevar a sua voz, é aqui. É aqui no seu quarto, você fecha a porta e você grita, fecha a porta sem trancar, é claro, gente, vamos deixar isso bem especificado. E aí você grita, quando finalizar você sai. Porque aqui a nossa casa é um ambiente coletivo e uma pessoa gritando causa desordem. Então, deu limite, se ele gritar, tá? Ele perde o acesso lá ao quarto dele, ao ambiente onde é específico para ele gritar. Conseguiram entender mais ou menos a questão da causa e consequência? É importante aplicar isso no dia a dia, porque eu até hoje não enxerguei como essas práticas não funcionam. Elas sempre funcionam. É só os pais terem firmeza, se manterem firmes.
E por isso, cuidado no falar. No momento em que você falar algo, cumpra, porque o seu filho vai começar a entender que é a sua voz que vai determinar o que vai acontecer. Se você fala e você não cumpre, não é a sua voz que determina o que vai acontecer, e sim o que ele quer, o que a criança quer. E com isso, nós finalizamos o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, deixa seu like, coloca um comentário aqui como é a sua rotina, quais são os seus desafios e se você conseguiu aplicar algumas das técnicas, como foi aí para você. Um beijo e até a próxima!